Graças a Paz, amados irmãos, nós iremos começar a nossa última aula, né, da nossa disciplina, né, de teologia paulina, ou epístolas paulinas, melhor dizendo, e nós observamos assim um panorama geral em cada carta durante todas as nossas aulas. E hoje nós queremos assim encerrar a nossa aula com o tema A Teologia Paulina e a Tradição Reformada. Então, o que nós podemos entender a respeito da teologia paulina e a teologia ou a tradição reformada? Primeiramente, observamos que a teologia paulina ela exerce influência decisiva na formulação doutrinária da tradição reformada. Então, elementos como a soberania de Deus, a centralidade da graça, a justificação pela fé, a ética cristã e a natureza da vocação ministerial vão formar o que? Os pilares, tanto do pensamento do apóstolo Paulo, quanto também da herança reformada, que é consolidada a partir do século XVI. E nesta aula, queridos, nós queremos assim apresentar as conexões essenciais entre Paulo e a perspectiva reformada, bem como apontar a relevância contemporânea de suas epístolas, né, de suas cartas. Então, o primeiro tema que nós podemos observar dentro do estudo de hoje, amados, ou subtema, ou subtópico, é exatamente sobre a graça soberana de Deus e a justificação pela fé. Então, dentro desse tema, nós temos a graça soberana de Deus, conforme Paulo ele vai elencar em suas cartas. Por quê, irmãos? Porque para Paulo, a salvação ela é desde o início, né, iniciativa exclusivamente divina. Ou seja, a salvação ela não vem de mérito humano, de obras humanas, mas unicamente de Deus. Ou seja, Deus é quem tomou a iniciativa de salvar o homem. Então, textos como Efésios, capítulo 1, versículo 3, ao capítulo 14, ao versículo 14, perdão, Efésios 2, 1 ao 10, Romanos 8, 28 ao 30, vão revelar, amados irmãos, que Deus age segundo o seu beneplácito eterno. Fazendo o quê? Elegendo, chamando e regenerando pessoas para si. Então, quais são as principais graças, as principais características da graça em Paulo? Primeiro, vejo que Paulo ele vai mostrar em suas cartas, especialmente na carta aos Efésios, que a graça, na verdade, ou a salvação, ela é gratuita. Porque ele diz, pela graça sois salvos. Ela é um dom gratuito de Deus. E a sua eficácia, Paulo vai mostrar em Romanos 9, no 14 ao 24, que Deus ele realiza aquilo que ele decreta. Uma vez que Deus decretou, então não há quem assim impeça o agir de Deus. Ou seja, com Deus ele vai salvar e não há, na verdade, contradição nisto ou resistência sobre a salvação de Deus. E aqui nós temos uma finalidade cristocêntrica, ou seja, o alvo último é conformar o cristão à imagem do Senhor Jesus. Conforme Paulo ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, meus amados, aqui nós vemos, dentro disto aqui, a exclusão de qualquer mérito humano. Ou seja, aquela forcinha ou aquela questão das obras humanas. Então veja que Paulo vai dizer em Efésios 2:9 que não vem pelas obras, não é pelas obras para que ninguém se glorie. E aí entramos em outro tema, que é sobre a justificação pela fé. Então vemos que a salvação ela é pela graça. Então não há mérito humano nisto. Mas aí Paulo vai mostrar também em suas cartas que o homem ele é justificado pela fé, que isto foi também um tema que alavancou, na verdade, a reforma protestante do século XVI. Então vemos, irmãos, que a doutrina da justificação ela é central na teologia paulina e também na reforma. Então veja que a teologia da justificação pela fé, essa doutrina, ela tem um palco principal, né, central para a salvação do homem. Então, para Paulo,
O que a justificação seria, meus amados? Seria um ato jurídico divino, no qual Deus, o que é que ele faz? Ele declara justo o pecador. Então Deus ele olha o pecador, quanto mais em seu pecado, um pecador que não tem perspectiva de salvação, e Deus lança o seu olhar gracioso para este pecador e manda seu filho para morrer por ele. E ele então é declarado justo, ou seja, o justo morrendo pelo injusto, conforme Romanos, capítulo 3, versos 21 ao 26, nos mostra. Então, a justificação, meus amados, ela sendo um ato jurídico, ela está fundada exclusivamente na obra de Cristo. Então não há mérito humano nisto, especialmente na morte expiatória do Senhor Jesus. Então qual é o fundamento da justificação? A morte de Cristo. Quando Cristo ele morre para salvar o pecador culpado, o pecador que é injusto. Então ela é recebida por nós, por meio da fé. Então, sem a participação meritória do ser humano, porque até a fé que nós temos, irmãos, ela é dada por Deus, conforme Paulo fala em Romanos, capítulo 4, em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Então, veja que a justificação pela fé ela tem uma conexão intrínseca com a tradição reformada. Então, observe que a reforma, ela retoma a ênfase paulina de quê? De que a justificação ela é imputada de Cristo, ela é a base da aceitação diante de Deus, conforme Lutero e Calvino retomam Romanos capítulo 1, versículo 17. Então, a justiça imputada de Cristo, ela é base da aceitação diante de Deus. Né? Quando Cristo, na verdade, pelo seu sacrifício, pela sua obra meritória, ele vai e justifica o pecador através da sua morte. Então vemos também que a fé, ela é instrumento que conduz o homem a crer no Senhor. Conduz o homem a esta justificação. Veja que Paulo fala, pela fé sois justificados. Então você observa que é pela fé, ela é um instrumento e não a causa meritória. Ou seja, eu mereci e por isso sou salvo. E por que isso, irmãos? Porque Paulo vai mostrar em suas epístolas que toda a glória ela pertence unicamente e somente a Deus. É exatamente um dos pontos ali centrais da reforma, que é o soli deo glória. Ou seja, só a Deus é dada toda a glória. Então a teologia reformada, irmãos, ela lê Paulo à luz da absoluta soberania de Deus, da total incapacidade humana e da centralidade da união com Cristo, conforme você pode comprovar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. A terceira coisa que nós podemos ver nesta aula, queridos, é sobre a ética cristã e a vocação ministerial em Paulo. Primeiramente, por que nós somos salvos? E para que isto, irmãos? Observe que Paulo ele vai nos mostrar, logo no começo de Efésios, no capítulo 1, que nós somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, você observa que a ética paulina ela está fundamentada não em códigos externos, mas na nova identidade que é recebida em Cristo. Então, quais são os elementos essenciais desta ética cristã e desta vocação ministerial? Então, você vê que, primeiramente, a ética cristã nos mostra que somos novas criaturas, ou seja, a ética da nova criação. Porque o cristão, ele vive como quem foi regenerado. Ele vive como quem foi regenerado. Conforme Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, a vida do cristão, ele passa a viver uma vida transformada, uma vida renovada, ou melhor dizendo, uma nova vida, uma nova criação. Mas essa ética cristã, ela também aponta para a ética do Espírito Santo, ou seja, o fruto do Espírito é evidência de transformação, conforme Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versos 16 ao 26. Então, observe que o fruto aqui do Espírito Santo deve ser evidenciado na vida daqueles que foram transformados, na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Então,
E temos também a ética comunitária. Então, Paulo ele vai enfatizar exatamente o amor como cumprimento da lei. Né? Até que ponto eu amo meu próximo, eu amo meu irmão. Conforme Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10, e 1 Coríntios capítulo 13. E também a ética da santificação progressiva, ou seja, ela é marcada por motivação e vivificação, irmãos. Ou melhor, por mortificação, melhor. Ela é marcada por mortificação, ela é progressiva. A cada dia, na verdade, eu vou buscando a santificação. Agora, isso como se dá, irmãos, na perspectiva reformada? Então, para a tradição reformada, ela vai articular o que? A ética paulina como resposta da graça, resposta de gratidão, né, na verdade, a graça da salvação, como terceiro uso da lei, a vida ordenada segundo a palavra, ou seja, aquele crente ele vive pela palavra, ele anda pela palavra, ele pensa pela palavra. E finalmente, irmãos, ele busca continuamente a santidade mediante os meios de graça que o Senhor assim dispôs ou disponibilizou. E ainda nesse tema nós temos a vocação ministerial. Né? Como é que isso se dá na vida do crente, na vida da igreja? Né? Primeiramente, observamos que Paulo vai entender o quê? O ministério como chamado divino e não humano. Ele vai entender que Deus chama, na verdade, homens para assim fazer sua obra. Conforme Gálatas capítulo 1, versículo 1. O serviço pastoral ele não é algo pesado, algo enfadonho, mas ele é sacrificial. Paulo ele vai mostrar que o ministro ele vai dar a vida pela obra do Senhor Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 ao 2. E a formação de igrejas ou comunidades que são maduras na fé, conforme Efésios capítulo 4, versos 11 ao 16. Ou seja, a igreja entende que ela está vivendo os dias finais e por isso, irmãos, ela vai estar madura para enfrentar as situações que lhe rodeiam. E vemos também que essa mesma igreja, esse mesmo crente, ele é um exemplo de vida e de doutrina, conforme Timóteo, em 1 Timóteo, fala sobre essa vida que nós devemos ser um exemplo ou modelos, né, para o rebanho, conforme Paulo fala em 1 Timóteo 4, 12 a 16. Na tradição presbiteriana, né, nós somos presbiterianos, então ela herda de Paulo o seguinte, irmãos. Primeiramente, a ideia de ministérios, de ministério ordenado por Deus. Ela vai entender o seguinte, que o ministério ele não é por vontade humana, mas é Deus que vocaciona, é Deus que escolhe a quem ele quer, na verdade, que trabalhe em sua obra como ministro. E também veja, irmãos, ele prioriza a pregação. A prioridade da igreja, a prioridade do ministro é a pregação do evangelho de forma fiel, ou melhor, expositiva, como manda a tradição reformada e a tradição da igreja primitiva. E há também a necessidade de que haja um caráter irrepreensível diante de uma sociedade corrupta, como nós vemos nos dias de hoje. E, finalmente, queridos irmãos, no caso da igreja presbiteriana, nós já demos aqui a aula sobre eclesiologia, falamos sobre o governo presbiteriano. Ele é formado por uma pluralidade de presbíteros, ou seja, há o presbítero docente, aquele que é chamado para pregar a palavra, e há o presbítero regente, que é chamado para governar a igreja junto com o docente. Por isso que há uma pluralidade de presbítero na igreja presbiteriana. E, finalmente, queridos irmãos, para encerrarmos aqui a nossa aula, então temos a relevância contemporânea das epístolas paulinas. Então, apesar da distância cultural, observamos que Paulo continua oferecendo fundamentos teológicos e éticos que são essenciais para a igreja em nossos dias. Primeiramente, vemos, irmãos, esses elementos sólidos para a igreja hoje. Uma identidade cristã sólida, em um mundo que está fragmentado, eclesiologia robusta contra o individualismo que paira muitas vezes sobre as igrejas e a visão missionária global. Paulo, ele, sendo exemplo de missionário, ele vai mostrar a necessidade de se pregar o evangelho a toda criatura conforme o mandato do Senhor Jesus.
E, finalmente, doutrina clara em tempos de relativismo. Ou seja, eu preciso ter clareza, né, da doutrina que eu professo, a doutrina bíblica. Para o ministro, aquele que foi chamado por Deus para a obra, então, Paulo lhe apresenta critérios que oferecem o modelo para a formação pastoral fiel. Ele vai mostrar a necessidade de obreiros que sejam fiéis ao ministério, sejam fiéis à palavra de Deus. Ele mostra também, né, recursos para lidar com os conflitos dentro da igreja, com as falsas doutrinas que sempre rodeiam a igreja, com o desânimo que paira muitos crentes hoje nas igrejas e desafios éticos que são, de fato, travados e enfrentados pela igreja em nossos dias. E para a sociedade, Paulo também oferece subterfúgios, né, da igreja, na verdade, né, para com a sociedade. Então, Paulo apresenta a ética do amor sacrificial em ambientes que são polarizados. E olha que nós vivemos, irmãos, um ambiente polarizado, não só político, mas também religioso. E Paulo ele nos mostra como é que nós vamos lidar com essa polarização. Ele vai mostrar a ética do amor sacrificial, valorização da dignidade humana em Cristo, até que ponto, na verdade, eu vou ver o outro, o meu próximo, com que olhar? Com o olhar de Deus, com o olhar de Cristo, ou com o olhar humano? E também, queridos, encorajamento à justiça e reconciliação, e também um serviço que deve haver, na verdade, no seio da igreja e para com a sociedade. Porque a igreja, ela foi chamada, irmãos, para ser de fato luzeiro neste mundo. E ela, na verdade, é chamada a reconciliar o mundo com Deus, conforme Paulo fala em 1 Coríntios, né? Que nós, na verdade, somos chamados para isto, para reconciliar o mundo com Deus através da mensagem do Evangelho. Amados, eu quero concluir esta aula mostrando que a teologia paulina ela permanece como eixo formador da tradição reformada. E ela continua indispensável para quê? Para integrar doutrina e vida, para formar ministros maduros na fé e para inspirar a igreja a viver sobre o senhorio de Cristo pela graça soberana de Deus. Meus amados, estamos chegando ao final da nossa disciplina e esperamos, na verdade, que os irmãos tenham saboreado, na verdade, esse banquete espiritual que a disciplina de epístolas paulinas ela nos proporcionou. Né? Que cada ato aqui apresentado nesta aula de hoje possa ser um referencial para a nossa vida enquanto futuros missionários, futuros pastores, futuros evangelistas e futuros oficiais da Igreja do Senhor. Por quê, irmãos? Porque a teologia paulina ela integra a doutrina e a vida. Não adianta eu só ter doutrina, mas eu tenho que ver a doutrina de Cristo. Não adianta eu formar ministros para compor cargos dentro de uma igreja, mas que esses ministros sejam maduros na fé. Então a igreja, irmãos, ela precisa ser inspirada, conforme dizemos aqui, a viver sobre o senhorio de Cristo pela graça soberana de Deus. Que Deus abençoe a todos e depois iremos conversar sobre as aplicações avaliativas, né? Claro, para os alunos do seminário presbiteriano fundamentalista, para aqueles, na verdade, que nos assiste, que ouve essas aulas, que assiste essas aulas, então apenas para aprendizado. E querendo, na verdade, estudar a palavra de Deus de forma mais teológica, então pode nos contactar que nós iremos dar esse suporte para vocês. Que Deus abençoe a todos.